Olá, eu sou a Gabi e esta semana vamos explorar as riquezas do primeiro capítulo da carta aos Filipenses. A passagem de hoje é Filipenses capítulo 1, de 1 a 6, do começo ao fim. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos nos aprofundar na palavra? Esta semana, estamos embarcando em uma jornada reflexiva pelo livro encorajador e cheio de alegria de Filipenses. Essa viagem de descoberta se desdobrará pelas próximas 4 semanas, enquanto mergulhamos profundamente em todas as palavras maravilhosas e princípios profundos que a Epístola Sagrada tem a oferecer. O tema de hoje é do começo ao fim, porque estamos recordando que nosso Deus não deixa nenhuma boa obra inacabada, em nenhum de nós. O que Ele começou em você, Ele levará até o fim. Comece imaginando um icônico marco arquitetônico. Talvez a espetacular Casa de Ópera de Sydney, o imponente Burj Khalifa ou o agitado Disney Concert Hall. Enquanto observa, retroceda o tempo em sua mente e imagine esse mesmo marco, mas na metade da construção. Um emaranhado de aço e concreto. Imagine o cenário de andaimes e a barulheira do progresso desordenado, dos problemas e dos contratempos. Você descartaria essa futura obra-prima como um fracasso só porque ela ainda não foi concluída? É claro que não. Você relaxaria e esperaria para julgar o produto final, confiando no plano do arquiteto. O que conta não é a metade do caminho, mas a conclusão. Enquanto os construtores ainda estão trabalhando, resta a esperança de um belo resultado. A prioridade é o progresso, não a perfeição. Agora, considere sua própria vida. Você aplica as mesmas regras? Em Cristo, você é uma obra-prima em construção, uma obra sagrada em andamento. E você tem um arquiteto mestre para sua alma que está comprometido com sua gloriosa conclusão. Portanto, tenha cuidado com seu julgamento precipitado de suas falhas e fracassos. Certamente é injusto se anular a essa altura, por mais contratempos que você tenha experimentado. A transformação que começou em você quando recebeu o Evangelho pela primeira vez ainda está em andamento. Deus escolheu que a santificação seja um processo. Não nos tornamos perfeitos de imediato. Então o que importa é o progresso. Ouça novamente a promessa do verso 6. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ouça! Deus ainda está trabalhando. E Ele se comprometeu ativamente a renovar você do início ao fim. Portanto, independentemente do que esteja passando hoje, você pode confiar a Ele o seu futuro. Você pode perseverar. Lembre-se, se você está sofrendo, Deus ainda está trabalhando. Se estiver se sentindo negligenciado, Deus ainda está trabalhando. Se estiver lutando contra o pecado, mas achando difícil, Deus ainda está trabalhando. Se a jornada tem sido dolorosa e você está perdendo a fé, Deus ainda está trabalhando. Ainda não é o fim. Deixe seu coração encher-se de esperança. Deus está amorosamente moldando você à maravilhosa semelhança de Cristo Jesus hoje. Apesar de seus fracassos e contratempos, sua história ainda não terminou. Você é uma obra-prima em andamento. Reflita e ore comigo. Todos nós conhecemos o sentimento de estar desencorajado pelas circunstâncias difíceis que estamos enfrentando. Entregue o que quer que seja ao Senhor neste momento e peça ao Espírito Santo para te mostrar o propósito por trás do sofrimento. Neste momento de paz, ore ao Senhor também por livramento do pecado,
do perigo e do desânimo. Deus ouve nosso clamor e atende nossos pedidos por alívio e amparo. Pense nas pessoas que você ama e ore pela vida delas agora. Ore pela saúde física, emocional e espiritual delas. Ore para o Senhor completar a boa obra que começou na vida dos seus irmãos em Cristo e para que eles perseverem até o fim. Vamos orar. Querido Deus, obrigada pela instrução consoladora que há na Tua palavra. Enche-me de fé nas Tuas promessas, que eu possa confiar que o Senhor, que começou uma boa obra em mim, a levará até o fim, até o dia de Jesus Cristo. Dê-me sempre um coração quebrantado e esperançoso, para que eu me arrependa sempre que tropeçar, e possa levantar e seguir confiante de novo. Eu sou uma obra em andamento, salva pela graça, e o Senhor é fiel para terminar o que começou. Ajude-me a descansar, porque o Senhor dirige os meus passos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo ao Caminho pela Bíblia de hoje. Vamos meditar juntos em Mateus 18, de 7 a 9. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Certo dia, Jesus foi questionado por um jovem sobre o que precisamos fazer para ter vida plena. Jesus explicou que a plenitude da vida está em seguirmos de forma correta os princípios da palavra de Deus. Foi quando, numa espécie de excesso de autoconfiança, o jovem disse: Eu já tenho vivido de acordo com a palavra de Deus. Que autoconfiança! Na verdade, que autoengano! Jesus disse ao jovem que vendesse os seus bens e desse aos pobres. Já que ele cumpria os mandamentos, incluindo amar o próximo como a si mesmo, isso não deveria ser algo tão difícil. Porém, sabemos que aquele jovem ficou muito triste ao ouvir essa resposta de Jesus. Ele amava mais as suas riquezas do que era capaz de avaliar e perceber. Ele foi medido por suas próprias palavras e acabou não passando no teste. Isso também pode acontecer conosco. É perigoso pensarmos que já nos conhecemos o suficiente. É arriscado acreditarmos que já alcançamos o nível desejado no reino de Deus. Esteja receptivo diante das lições espirituais que você ainda não aprendeu. Abra-se com alegria para os conselhos práticos sobre áreas da vida que você ainda não explorou. Descubra as virtudes ainda desconhecidas dos membros da sua família. Deixe que Deus te surpreenda com a bênção libertadora de saber que você não está pronto e que ainda tem muito a aprender. Olá, eu sou a Cassiane. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Mateus capítulo 14 inicia contando a história da morte de João Batista. Herodes ordena sua morte por ter criticado seu casamento ilegal. No dia do seu aniversário, Herodes faz uma promessa à filha de Herodias, prometendo dar-lhe aquilo que ela quisesse. Então, influenciada pela mãe, a menina pediu publicamente a cabeça de João Batista em um prato. Envergonhado, Herodes ordenou que lhe fosse dado o que havia pedido. Os discípulos de João realizaram o sepultamento do seu corpo e correram para contar a Jesus o que havia acontecido.
Jesus então se retira de barco para um lugar deserto, a fim de estar em particular. Mas vendo que as multidões foram ao seu encontro, teve compaixão delas e curou todos os enfermos. Foi nesse momento que um dos milagres mais conhecidos de Jesus aconteceu. Ao cair da tarde, vendo a multidão, os discípulos orientam Jesus a despedir a multidão para que pudessem ir aos povoados comprar comida. Jesus então pergunta o que tinham. E eles respondem: 5 pães e 2 peixinhos. Olhando para os céus, agradeceu a Deus, partiu o pão e deu aos seus discípulos. O milagre aconteceu. Jesus multiplicou os pães e os peixes, a ponto de todos se alimentarem, ficarem satisfeitos e ainda sobrarem 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Uma grande mensagem que podemos retirar desse texto, além da fé com a qual Jesus multiplicou os pães e peixes, é o fato de, mesmo em um momento de dor, no qual Jesus desejava estar a sós e se retirar, ao ver os necessitados, ele agiu por compaixão. Que em meio às nossas dores, possamos aprender com o exemplo de Jesus, que nunca agiu em egoísmo, mas mesmo em sua dor, ainda via e se movia pelo outro. Que assim possamos também nos mover em compaixão por aqueles que estão à nossa volta e precisam de um milagre ou de uma simples palavra. Que o Senhor te use para acalmar corações. Deus te abençoe.